aqui a fala da opositora, né, de Nicolás Maduro. Ela rebateu o Lula nas redes sociais, a Marina Corina. Ela escreveu nas redes sociais: eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece? Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição. Ela foi bem firme ali com o Lula, né? A eleição, ela é vista por outros, né, outros presidentes com desconfiança, e essa situação se agravou depois da prisão dela, né, da Maria Corina Machado, em dezembro, por traição à pátria. E ela era a candidata da oposição, mas foi considerada inelegível pela Suprema Corte venezuelana e trouxe essa resposta, não sei se a gente consegue até abrir aqui, mas ela trouxe essa resposta a Lula durante ali, durante não, foi nas redes sociais que ela colocou isso. Vamos lá, Josias, como é que você vê aí a fala do Lula pedindo presunção de inocência a Maduro e a resposta da Maria Corina? Primeiro, a resposta dela é perfeita, é um joelhaço, né? Ela deu um joelhaço no Lula, e o Lula mereceu essa joelhada da Maria Corina. Noutros tempos, Fabiola, a condescendência do Lula com ditadores companheiros seria apenas vergonhosa. Mas depois da conspiração golpista, que explodiu lá no 8 de janeiro, essa conduta é até ofensiva. Ofende as pessoas que se juntaram ao Lula, ao PT, em 2022, para compor uma frente ampla em defesa da democracia. E, de certo modo, desnorteia todo mundo, né? Porque o Lula vem dizendo desde o início do governo que o Brasil voltou. Aí as pessoas perguntam agora, voltou para onde? Para ficar defendendo ditador agora? O Lula se jogou na frigideira do Nicolás Maduro, e com isso ele carboniza os valores que deram a ele um terceiro mandato. As pessoas votaram no Lula para defender a democracia no Brasil, e o Lula vai defender a ditadura do Nicolás Maduro. Quer dizer, isso é muito constrangedor, não é aceitável que ocorra, né? Aí o Lula deu uma série de declarações. Primeiro, ele não falou espontaneamente, ele se encontrou com o Nicolás Maduro na semana passada. Imaginou-se que ele estivesse zelando pela volta da democracia na Venezuela, não falou nada, posou aos sorrisos ao lado do Maduro e voltou para o Brasil em silêncio. Aquela foto não foi uma foto boa para o Lula. Aí ele vem provocado pela imprensa, encontrou ontem o primeiro-ministro espanhol, depois, no encontro com jornalistas, foi provocado a dizer meia dúzia de palavras sobre a Venezuela. Aí ele diz que tem que garantir a presunção de inocência até que haja eleição, para julgar se ela foi democrática ou não. Bom, o histórico da Venezuela já indica que não haverá disputa democrática se não houver uma pressão. Aí ele cutuca os opositores, como Maria Corina, que foram banidos do processo eleitoral. Ah, se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento da oposição daqui, nada vale. Como se o bolsonarismo golpista fosse comparável com a oposição venezuelana que resiste, tenta resistir a um ditador. E aí ele como que concede um salvo-conduto para a farsa que resultará na recondução do Nicolás Maduro. Ah, nem todo candidato que perde eleição aceita o resultado. Como a dizer, bom, vai haver eleição lá, vai ser muito livre, vem observadores de toda parte. Então, se tiver alguém chiando depois, é porque perdeu numa disputa legítima e não está aceitando o resultado. Ora, francamente, não é concebível, Fabíola, que o Lula diga esse tipo de coisa. Primeiro, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil, o esforço que o Brasil faz para restaurar ou para manter a sua democracia. Aí, um presidente da República vem contemporizar com um ditador. Não é aceitável que isso ocorra, não se pode naturalizar esse tipo de declaração, e é preciso realçar com muita clareza o que acontece na Venezuela. O que acontece na Venezuela não é uma democracia, como faz supor o Lula
as suas declarações. Não é democracia o que ocorre na Venezuela. O que ocorre na Venezuela é uma ditadura. O Nicolás Maduro Maduro é um herdeiro do coronel Hugo Chávez. Ele se mantém no poder na base das cartas marcadas, aviltando regras, interferindo em instituições, aparelhando instituições. O Nicolás Maduro conduz um regime que viola direitos humanos, corrompe as Forças Armadas, asfixia a imprensa, prende opositores, inabilita adversários. Ele está à frente de uma ruína que resultou em um êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos, uma parte deles, inclusive, refugiados aqui no Brasil, buscando socorro aqui no Brasil, fugindo da fome e da miséria. É com este personagem que o presidente do Brasil está contemporizando. Isso não é aceitável, Fabiola. Forte. Vamos lá, Sakamoto, quero te ouvir também. Essa declaração de Lula sobre a Venezuela, ele falando que, pedindo uma presunção de inocência, fazendo uma comparação e até sendo atacado pela Maria Corina, tá aqui a fala dela nas redes sociais, ela sendo bem firme aí com Lula, falando você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Como é que você analisa? Eu acho que tem duas coisas para analisar separadamente, né? Primeiro que, é claro, né, o Maduro ele perdeu qualquer benefício da dúvida, né? Ele tem um governo autoritário na Venezuela, né? A democracia faz tempo que não passa por lá, né? Há arremedo de democracia que serve à legitimação do discurso do Maduro, né? E então ele perdeu qualquer benefício da dúvida ou eu não vou dizer presunção de inocência, que não é isso que está sendo discutido, mas o benefício da dúvida, até porque também ele acaba, na verdade, controlando todo o processo eleitoral, decidindo agora vamos eleição em julho, vamos isso, vamos aquilo. A própria oposição deveria ter participado da escolha da data, não participou, né? Não foi autorizada a participar. Então, ele criou todo um processo institucional que dá a aparência de ser uma coisa democrática, mas não é, né? É uma loucura e passa, na verdade, por decisão do núcleo do governo dele e por ele. E ele acaba tomando decisões, né, que alteram os rumos da eleição ao longo do processo, assim. Então, é um governo autoritário, é um governo que não tem esse benefício de dúvida, e desse ponto de vista, Lula erra enormemente. Lula não deveria ter se pronunciado como ele se pronunciou. Mas você vai dizer o que ele deveria ou não deveria? Sim, ele não deveria, né? Ele deveria ter falado: olha, a gente está monitorando o processo eleitoral, a gente espera que o governo da Venezuela cumpra com o combinado, e que se não cumprir com o combinado, ele vai sofrer as consequências como qualquer governo que, ao longo do processo, coloca em cima da mesa uma eleição manchada, uma eleição forjada e tudo isso mais. Ele poderia ter dado um recado duro, né? A gente sabe que, por exemplo, que nas conversas do Celso Amorim, o Celso Amorim dá recados duros contra o governo Maduro, que é o que aconteceu na questão com a Guiana de Essequibo, né? Que o Brasil acabou conseguindo botar panos quentes, que inclusive toda essa questão de Essequibo, a Venezuela não invadiu desde o começo, mas aquilo foi uma grande propaganda eleitoral para o Maduro. O Maduro ganhou vários pontos, né, ao fazer a defesa de um ponto que é defendido por boa parte dos venezuelanos há 2 séculos, né, que é a questão desse equívoco. Então ele usou isso também de uma forma tosca, de uma forma vil, porque você não brinca com o risco de invadir um outro país por questão eleitoral, e é o que o governo autoritário de Maduro fez.